Muito bem, querida Janaína Souza, é assim que eu posso te chamar? Sim. Muito bem, Janaína. Janaína, é o seguinte, eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Dizer quem você é, com que você trabalha, o que que você faz. Meu nome é Janaína Souza, tenho 41 anos, sou mãe de três filhos, casada, empresária. Eu trabalho junto com meu marido, né? A gente tem uma empresa. Quando você começou a jornada, né, de combate à ansiedade, se libertar da ansiedade, como é que você viu que tinha ansiedade, assim? Como é que você tomou consciência de que, poxa, eu estou com ansiedade? Como é que foi isso, assim? Olha, quando meu filho tinha uns 5 anos, aí eu vi que eu comecei a ficar nervosa de ficar sozinha e algumas coisas me deixavam em pânico. Então, eu cheguei várias vezes para o hospital, sem sentir as mãos, sem sentir os pés, o coração acelerado, tudo que dá da ansiedade. Só que a gente não sabia o que era, porque chega no hospital com ansiedade, eles falam, não é nada não, dá um soro para ela e deixa lá uns 20 minutos, né? Uhum. E então aí eu ficava, falei, não é possível, tem que ter alguma coisa, porque tudo que eu sinto não é possível que seja uma coisa à toa ou só frescura, né? Porque quem que vai querer passar mal? Então aí eu comecei a buscar, e comecei através de psicólogos, fui psiquiatra. Então eu falo assim que eu fui a pessoa que mais procurou tratamento no mundo, porque Uhum. eu já passei de tudo. Eu já passei em psicólogo, terapeuta, psiquiatra, hipnoterapeuta, reiki, barra de axe, já fiz acupuntura, tudo que se possa imaginar que falava assim, é bom para ansiedade, eu ia lá. Paguei horrores em psicólogos que queria fazer tratamento de choque comigo e foi pior, porque eu fiquei com mais medo ainda das coisas que eu já sentia. Então, Uhum. aí depois falaram assim: olha, o que você tem é crise de pânico, é ansiedade. Falei, mas e aí, isso tem cura? Ela, não, tem não. O que eu posso fazer para te ajudar é só remédio. Você pode tomar umas medicação para controlar, porque isso não tem cura, você pode ajudar a controlar. Então, você vai tomar umas medicação, você pode fazer algumas coisas para ajudar, mas infelizmente é uma coisa para o resto da sua vida. E aí eu ficava revoltada, né? Porque assim, eu, não, eu sou aquela pessoa que odeia tomar remédio. Nem para Uhum. dor de cabeça eu gosto de tomar remédio. Então, eu acabei querendo procurar alguma outra coisa melhor. Uhum. E depois de tanto tratamento, aí buscando sempre coisa na internet, porque quem é ansioso tem essa mania, né, de querer Uhum. achar uma coisa rápida. Então, aí Uhum. eu fui na internet, fiquei procurando no YouTube, aí te encontrei em Uhum. 2019. 2019. Isso. E quando Você vai você, falar. na época, quando eles passaram assim, falaram, não tem cura, e te entregaram esse caminho dos remédios, você fez outros processos assim. Você chegou a tomar remédios? Sim, eu tomei remédio por 5 anos. 5 E anos. assim, foi a pior fase para mim, porque o remédio, eu não sei se ele dava, se é o normal dele, mas ou em Uhum. mim ficava assim, eu ficava muito dopada. Eu ficava assim, Uhum. dopada de que se você me pegasse na mão e me levasse para qualquer lugar, eu não lembrava que eu tinha ido para aquele lugar. Então, Uhum. assim, era. Parece que a boca enrolava, eu não conseguia falar. E aí eu tomei durante 5 anos, só que era assim, quando dava crise eu tomava, né? Que os médicos falavam, ó, quando der a crise você toma. E eu vivia tomando, então assim, quando eu ia dormir, eu tomava, no outro dia eu passava aquele dia que parece que eu estava numa ressaca braba. Nossa, mas eu ficava muito ruim, parece que eu estava em câmera lenta. Então Uhum. eu odiava essa sensação, porque aí parece que você está perdendo mais o controle ainda, né? E aí eu só parei de tomar remédio no dia que eu engravidei. Que aí Uhum. no dia que eu soube que eu engravidei, porque eu engravidei tomando vários remédios, né, que eu tomava tanto remédio para não engravidar, como o antidepressivo. E quando eu descobri que eu estava grávida, naquele dia eu falei assim, não, não posso fazer isso, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a criança. Então, naquele dia que eu descobri, naquele dia mesmo eu nunca mais tomei. Aí é que o bicho pega, porque O que 5 anos aconteceu de depois de você parou os remédios? 5 anos de medicação no sangue, então você imagina, você parar de uma hora para outra. Nossa, eu tinha uma crise atrás da outra. Eu tinha uma crise atrás da outra, eu entrava em pânico, eu entrava em desespero, eu chorava, achava que eu ia morrer.
E era uma sensação, assim, de morte mesmo. Então, eu chorava muito, mas eu falava assim, eu não posso tomar. Porque os médicos falavam, você pode tomar um pouquinho do remédio, toma metade. Eu falava, não. E se der alguma coisa na criança? Então, a minha Uhum. maior preocupação era a criança. Foi Uhum. difícil, mas aí consegui passar, mas assim, passou o efeito dos remédios, mas não curou a ansiedade, né? Eu Então, mas continuei com continua. ela. Quando você, o que que teu marido achou disso, assim? Quando você descobriu, eu estou com ansiedade, começou a buscar outros processos, não tinha resultado. Normalmente a família está do lado ali, né, assistindo tudo. O que é que teu marido, a tua família, assim, as pessoas próximas, né? O que é que acharam disso, assim, do que tu sentia? Olha, meu marido é um marido muito companheiro, entendeu? Ele está assim todas as horas, ele me acompanha em tudo. Foi assim estranho porque nunca ninguém na família, nem na dele, nem na Uhum. minha, teve ansiedade. Então, Uhum. assim, muitos que não conhecem, é frescura, é besteira, vai dar roupa para lavar para essa mulher, acha que é que Hum, não tem o que fazer em casa, né? conceito, né? E exatamente, porque assim é fácil você criticar o que você não conhece, né? Uhum. Então, eles, muitos não acreditavam, achavam que era besteira. Às vezes eu estava em algum lugar, do nada, porque é assim, a ansiedade, né, para matar a gente de vergonha mesmo, do nada dava aquelas crises e eu começava a ficar nervosa, eu queria ir embora, e muitas vezes acabava eu indo embora, meu marido indo embora comigo, meus filhos, Uhum. e o pessoal falava, mas que frescura, não tem nada, por que que ela está assim? Mas, né, E como é é que tu se difícil sentia, entender. assim, quando as pessoas falavam isso? Você se sentia como? Um lixo, literalmente um lixo, porque eu sentia a tiazinha que acaba com o rolê de todo mundo. Eu Hum. estragava a festa, porque assim, eu ia nas festas, eu já não me divertia mais. Eu chegava, eu já ficava num canto, eu já ficava daquele jeito assim, parece aquele bicho acuado. Qualquer Uhum. momento eu vou passar mal, eu vou estragar a festa, vou ter que ir embora. Então, eu já ia nas festas, eu não me divertia. Então, eu ia, chegava lá, ficava calada. Então, meus dois filhos foram muito próximos do outro, ficava a festa inteira correndo atrás deles, porque eu morria de medo dos meus filhos quebrar alguma coisa de alguém e dar trabalho. Então, eu ficava ali cuidando deles, mas não me divertia, não brincava, não era aquela alegria, né? E foi difícil, uma fase bem difícil. Para muitas pessoas, quando vê tudo isso que a gente está passando, o nervoso, eles olham, uns ri, uns acham que é frescura, uns olham Uhum. assim que você é a louca do mundo. Então, Uhum. o preconceito, eu acho que é o pior para quem tem ansiedade, porque você já Uhum. não se sente bem quando você está com ansiedade. Você já se sente o resto do lixo do mundo. E aí Uhum. as pessoas te olharem e te julgarem, fica cada vez pior. Verdade. Muita gente relata a questão de como as pessoas olham, né, para você com pena, é um coitado, e tudo que a gente sabe que está por trás da ansiedade. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa: muita gente sofre de ansiedade, tem medos específicos, às vezes, né? Poxa, eu tenho medo disso, daquilo outro. Tem algumas situações que disparam medo, aquele medo fóbico, né? Tu tinha medo específico, assim, tinha alguns medos que disparavam as tuas crises, tua ansiedade, tinha medo de alguma coisa especificamente, assim? O maior medo meu é da morte. Então, Hum, é a morte. Então, eu sempre acho que eu vou morrer, que ninguém vai me achar. Então, assim, o maior medo é da morte mesmo. era isso. Então, é exatamente isso. Algumas pessoas falam assim, teve um gatilho que disparou o seu medo, por isso que você teve ansiedade, né? Aham. E assim, como a gente, antes de eu fazer o curso, eu não entendia que isso é uma coisa de antes, né? Que Hum. agora já deu 15, né? Há uns 15 anos atrás, eu fiz uma viagem de avião, que foi minha primeira viagem de avião, eu estava sentindo a chique do mundo, que eu nunca tive oportunidade de andar de avião. E eu passei um medo de lascar. Foi um medo terrível, foi um medo terrível, teve muita turbulência, daquelas que apaga a luzinha, sabe, que treme assim o avião, apaga a luzinha, Hum. as luzinhas ficam tremendo dentro do avião, começa a chacoalhar tudo, então assim, foi um medo terrível que eu passei. E depois desse medo de avião, você continuou viajando ou tu ficou com medo de avião, medo de viajar? Fiquei extremamente com pânico do avião. Quando falava só no avião, já doía até a barriga. Então, eu não andei de avião durante 15 anos. 15 Tudo que a anos sem gente ia. viajar? 15 anos sem viajar. E a gente, tudo que fazia, fazia de carro. Né? Então, às vezes, a gente ia visitar a família, a família dele mora na Paraíba. Então, a Uhum. gente ia 2 dias de carro, chegava com as minhas pernas inchadas, mas
eu não tinha coragem de passar 3 horas dentro do avião, então a gente ia de carro. E tudo que eu fazia tinha que ser de carro. Então, assim, o sonho dos meus filhos sempre foram viajar para fora. Uhum. Nunca pude fazer isso, porque eu tinha muito medo, então não entrava. Aí até quando eu consegui, né? Que Uhum. foi uma das minhas maiores vitórias. Então, como é que você, assim, é, passou para a jornada, tentou coisas que não deram certo, sofreu todos os sintomas brutais, tomou remédio, tirou o remédio, sofreu o efeito de tirar os remédios. Como é que você se libertou da ansiedade? Assim? Como é que foi a primeira coisa que aconteceu e como é que foi esse processo? Então, depois de tudo que eu já tinha passado, todos os processos que eu já tinha passado, aí já, sabe que você começa a se irritar, que você fala assim, mas que nada resolve? Nada Uhum, resolve, você começa a ficar cansada. A impressão que eu tinha é que eu estava numa esteira e ali você fica horas e horas e não sai do lugar e não uhum, resolve nada. Então, aí, em 2019, no YouTube, eu procurando, né, que a pessoa assim, cura para ansiedade. A pessoa ficou uhum, procurando. Aí eu encontrei um vídeo seu que falava da cura da ansiedade sem remédios. E uhum, aí eu comecei a pesquisar tudo, aí eu já fui a fundo, comecei a procurar nas redes sociais, comecei a escutar todos os vídeos, e aí teve uma semana de combate à ansiedade, e foi aonde eu assisti. uhum, É, teve também uma semana de desafios, que era 5h33 da manhã, né? Que uhum, eu participei também, e foi onde eu me inscrevi no AQL. Aí a gente uhum. começa a enxergar aquela luz no fim do túnel que você fala assim, é para ali que eu preciso ir. Entendeu? Na época que você se inscreveu no AQL, você tinha condições na época, assim, foi o teu melhor momento, assim, por exemplo, eu estou com dinheiro disponível, vou investir, ou não era o melhor momento, mas mesmo assim você resolveu investir. Como é que foi esse momento que você resolveu investir na compra do curso? Não era o melhor momento, não era o melhor momento, mas eu estava tão desesperada porque eu precisava de alguma coisa, porque você já está cansada de deixar de fazer as coisas, deixar de viver as coisas, que eu falei assim, preciso me esforçar para isso. Então, assim, Uhum. não estava numa época que eu falei, ah, estou de boa, posso fazer o curso agora, tá tranquilo. Parcelei, a gente parcela, porque brasileiro adora um parcelamento, parcelei, mas falei, eu preciso fazer, porque eu preciso mudar. Então, aí eu fiz tudo, fiz a inscrição, comecei a fazer o curso e olha, de lá para cá, só melhoras. Quando você ficou na tua jornada lá, buscando, antes de conhecer o AQL, você falou que fez vários processos, com outros tipos de processos, remédios. Tu tem ideia, assim, de quanto tu gastou? Se foi muito dinheiro, se foi um dinheiro considerável, tem ideia de quanto tu gastou, assim? Quantidade exata, não, mas assim, eu sei que foi um valor horrendo, porque eu cheguei a pagar uns psicólogos muito renomados, que eram famosinhos na TV, que Uhum. prometiam, que curavam artistas, então assim, a gente deixa um fígado lá, né, pagando. Foi uma das piores decisões da minha vida, porque eu acho que tudo que eu já sentia veio em dobro. Sabe, Uhum. assim, acabou aflorando outros medos que eu nem me lembrava que estavam guardados. Então, o valor, assim, eu com certeza foi exorbitante, porque tudo que falava, eu fazia de tudo. Falava assim, olha, faz acupuntura, faz yoga, faz pilates, faz de tudo. Eu sempre fiz, mas nada dá certo, né? E aí, depois que você comprou o curso, entrou no AQL, o que que aconteceu depois, assim? Como é que foi depois que você comprou o curso? O que que aconteceu na tua vida a partir disso, aplicando os conceitos? Como é que foi isso? Depois No do curso. início, quando a gente entra, como eu, né, eu já tinha passado em vários processos, então a gente Uhum. já entra com o pezinho atrás, né, a gente fica com medo, será que esse vai dar certo? Por que que esse vai dar certo? Então a gente Uhum. sempre vai com esse pezinho atrás, mas aí eu comecei a fazer as aulas, comecei a fazer as afirmações, fazer o papelzinho que a gente guarda com aquela frase dentro da bolsa, e todos os dias eu acordava, fazia minhas afirmações, escolhia uma música, e assim, eu fui fazendo todos os processos. E aí você vai vendo que você vai começando a ter mais um pouco de confiança. Aí você fala Uhum. assim, olha, já mudei alguma coisa, então vamos prestar mais atenção, vamos focar mais. E aí, conforme você vai indo, você vai vendo que pequenos detalhes que você vai mudando, outras pessoas falam assim, nossa, você mudou. Mas aí você fala assim, ah, mudei, você não sente que você mudou, porque você já ficou tantos anos paralisado, que quando Uhum. alguém fala isso, você fala assim, besteira, imagina. Então, assim, conforme eu fui fazendo o curso, eu voltei a frequentar shopping,
que para entrar no shopping eu já entrava chorando e saía chorando. Então, todo o percurso que eu entrava e saía do shopping, eu entrava chorando, desesperada, eu não via a hora de ir embora. Então, era um tormento para mim dentro de um shopping. Então, voltei a andar em shopping. Loja de roupa, eu comprava tudo na internet, porque era um sofrimento para mim entrar numa loja. Provar a roupa, então, Deus me livre. Então, você vai vendo assim, que era coisinhas bobas do dia a dia, mas que você começa a fazer. Então, voltei aí em loja, voltei aí em cinema, eu amo filme e eu não ia em cinema, porque parece que se eu ficasse trancada dentro daquele cinema eu ia morrer sufocada, ia ser terrível. Então, voltei a andar em cinema, shopping, mercado, lojas. Fui num show com 60 mil pessoas, uma pessoa que Caramba, tinha medo de multidão. Então, tipo, brutal, né? Brutal, brutal. nossa, nesse dia eu chorava, mas de emoção, porque eu falava assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não ia num show com 300 pessoas que eu já entrava em pânico. Eu tô aqui no meio do Barretão, com 60 mil pessoas assistindo o show e tô de boa. Então, tranquila, aproveitei o show inteiro, me acabei de dançar. Então, assim, essas coisas que vão acontecer na vida, e você vai vendo assim, quanto você ficou paralisado, o que você deixou de aproveitar com sua família. Então, são E o assim, avião? o avião. Voltou a Aí, viajar. voltei. Aí, quando foi em 2020, finalzinho de 2020, eu fiz a primeira viagem de avião, marquei a viagem, fiquei no sofrimento, né? Porque eu marquei, eu falei, eita, eu marquei, e agora? Será que eu vou conseguir? Então, eu marquei a viagem, eu fui para Gramados, eu falei para meu marido, vamos marcar uma viagem curta para me ver se eu consigo, como que eu fico dentro do avião. E fui fazendo e fui trabalhando durante 3 meses, eu vim trabalhando essa questão do avião. E eu colocava nas minhas afirmações, quando eu entrar dentro do avião, vou me sentir muito calma e tranquila, eu sei que eu estou segura, minha viagem vai ser maravilhosa e não vai ter nenhum tipo de turbulência e nenhum nervoso para mim. Então, durante 3 meses eu fazia todos os dias, de manhã e à noite. E quando eu entrei dentro do avião, quando eu cheguei no aeroporto, eu suava, né? Eu começava a suar, né? Porque a mente quer que você reaja, né? E aí eu fui, fiz tudo. Aí é tão maravilhoso, eu falo que é tão maravilhoso as coisas, que chegou lá, deu um problema na passagem, mas porque a mulher se atrapalhou lá e quando chegou eu tive que sair correndo para pegar o voo e entrar dentro do avião. Aquela correria não deu tempo de eu ficar nervosa. Quando Hum. a mulher fechou a porta do avião atrás de mim, que eu fui a última a entrar, ela fechou a porta e eu falei, eita, agora arrochou. E foi tão engraçado, porque aí eu sentei, aí eu falei pro meu marido, olha, vamos ficar conversando comigo, fica calmo, pelo amor de Deus, não fica nervoso aqui comigo, porque senão eu vou ficar mais nervosa. Ele, coloca tuas musiquinhas aí. Aí eu já coloquei minhas musiquinhas, e a viagem foi tão tranquila, que quando eu cheguei em Gramados, que é 1h30, mais ou menos 1h40, quando eu cheguei em Gramados, eu ficava com aquela sensação de que eu tinha esquecido alguma coisa dentro do avião. E eu andava e eu falava assim, ai, gente, acho que eu esqueci alguma coisa. Eu olhava na bolsa, pegava o celular, eu falava para os meninos, vocês não esqueceram nada? Porque eu sou aquela mãe que fica para eles, vocês não esqueceram nada, gente? Olha se não esqueceram nada. Aí eu falei assim, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Ele falou, o que é que você esqueceu? Eu esqueci de passar medo, porque o medo... Esqueceu de Esqueci. passar mal. Esqueci de passar mal. Falei, É. olha isso. Aí, quando eu cheguei dentro do aeroporto, parecia aquelas pessoas que nunca tinham saído na vida. Eu estava numa alegria que até o vento que batia eu sorria. Eu falei, gente, eu não Maravilha. acredito. Então, Vida assim, nova. foi, ó, vida nova. E depois eu Vida nova. viajei de novo e foi tranquilo. E cada vez a gente está desafiando, né? Ainda Vamos desafiei a viajar agora. lancha. Agora. Falei para meu Andou de marido, lanche você que também? lute, que agora andei de lancha. Eu não sei nadar, né? E eu tenho problema com água. Desde criança, eu tenho problema com água, eu tenho muito medo da água. E andei de lancha. Fui para Porto Bacana. de Galinha de avião e andei de lancha. Olha, qual o impacto na tua família, assim, com essa tua mudança? De poder Aí viajar. eles, eles ficam muito felizes, né? Porque acabava que todo mundo travava porque eu não ia, né? Aí o Uhum, pessoal, não posso ir, minha mãe não vai, minha esposa não vai. Então, o uhum, pessoal às vezes ia de um lugar, a gente tinha que ir de carro, procurar uma outra forma, ou não ia. Então, uhum. assim, eles foram vendo que conforme isso foi melhorando, eu vou nas festas, eu me divirto, me acabo numa festa agora, danço a noite todinha, e assim, coisas que eles vão vendo que a gente vai mudando, né? Mas é que nem eu falo, tem muita coisa ainda que tem que mudar, tem que melhorar, mas estou estudando. É um processo, né? Se eu te perguntar uma coisa, dentro do AQL, você descobriu
Raízes emocionais, descobriu a origem dos teus sintomas lá? Olha, olha, além do medo, eu percebi que a raiz que mais me incomodava era a relação com o pai. Então, Uhum, assim, a minha relação com o pai, porque eles se divorciaram muito cedo e ele foi um pai muito ausente, realmente não cuidou da gente. Então, assim, é uma mágoa muito grande que eu já trazia dele há muito tempo. uhum, Então, eu nunca tive essa opção de você falar assim, ah, pelo menos até os 10 anos eu convivi com meu pai, ele cuidava. Eu nunca tive isso. Então, uhum. assim, até a idade, até quando ele faleceu, que ele já é falecido, eu nunca tive para falar assim, ah, até os 5 anos o meu pai me acompanhou, ele era um pai presente, então assim, nunca tive esse amor de pai. E isso faz uma grande diferença agora, né? Mas tu não sabia que isso trazia sintomas para você, de ansiedade. Não, não, nem imaginava. Achava que isso era só um rancor, uma raiva, e que isso não influenciava nada na minha vida. A gente acha, como todos os psicólogos que eu passei, falava que esse medo todo foi por causa do avião, foi por causa do assalto que teve na minha casa, porque eu também Uhum, assaltaram a minha casa quando eu morava em São Paulo. Então eu falei assim: ah, é por causa disso. Esse medo seu é só por causa disso. Foi o transbordar do seu copo, foi esses medos. Eu falei, mas não resolvia, né? O resolver é com remédio. aí você descobriu que teus medos tinham raízes. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, não precisa entrar em detalhes, tá? Mas se você pudesse dizer assim, quantas raízes você descobriu na que era? Nossa, Cleiton, bastante. Porque quando você começa o processo, você descobre que às vezes alguma coisa que você costumava fazer não é normal. Você tem uma raiz por trás daquela atitude que você está tendo ali. Então, Ah, é muita. Nossa, a da criança interior. Nossa, minha criança interior, como eu sofria quando eu fazia os exercícios da criança interior. Porque era muito difícil para mim abraçar a minha criança e falar para ela que está tudo bem, porque eu falava tá tudo bem para ela, mas eu não acreditava que estava tudo bem. Então uhum. é muito difícil. Acho que foi um dos exercícios mais difíceis para mim. E como foi resgatar a tua criança? Ai, é libertador, viu? É libertador, porque é tão engraçado, você consegue até se visualizar, né? Você consegue até se visualizar na ela. Eu consegui me visualizar na idade quando eu tivesse 5 anos. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que tem pessoas que estão aqui assistindo a gente, tá? Hum. E você pudesse dar um recado para eles, assim. O que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui? Se pudesse deixar uma mensagem de motivação, algo que você acha relevante para trazer esperança para as pessoas. Com certeza, buscar um tratamento correto para você descobrir todo o seu problema. Hoje em dia, eu falo, né? Às vezes eu conheço algumas pessoas e eu falo para elas, não questão de tomar medicação, tudo, mas procurar um tratamento que realmente vai te ajudar, que vai te libertar, que você vai entender o que você tem, né? Porque através disso você vai tendo autoconhecimento, você vai aceitando o que você tem e vai tratando. Então, Uhum. assim, busquem um tratamento correto, tomem muito cuidado as pessoas que vocês decidem fazer esse tratamento, né? Verifiquem, pesquisem, vê se é tudo certo, porque eu acho assim que um mentor que não explica as coisas, que não faz o que é correto, ela acaba levando você a fazer as coisas erradas também. Então, Uhum. acho que isso é muito importante, escolher a pessoa correta. Bacana. E qual é a importância do autoconhecimento na tua vida? É demais, porque assim a gente acaba descobrindo muita coisa, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, Uhum. realmente você começa a se conhecer, você quer buscar aprender mais, você quer buscar ajudar outras pessoas. Então, a palavra de novo, libertador, porque eu acho que o AQL devia ser sinônimo de libertação mesmo, porque é libertador. Bacana. É isso aí, Janaína. Muito bem. Ficou bem bacana aqui. Eu queria ouvir sua história de novo. Sempre é um prazer para mim, viu? Obrigado pelo seu tempo, ter doado um pouco do seu tempo para contar a sua história. E Sim. dessa forma você ficar eternizado dentro do projeto e vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, viu? Ai, que ótimo. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder ajudar. Valeu, querida. Até mais. Tchau. Tchau.